Eu vou te indicar uma lista de livros católicos perfeitos para você ler em 2026. São livros piedosos, fáceis de encontrar. Ao todo, são 7 livros que, na minha opinião, todo católico deveria ler. Para o nosso vídeo ficar objetivo, eu vou falar brevemente sobre cada título, até para que você conheça melhor o livro, caso ainda não conheça. E eu vou começar com essa obra maravilhosa do Scott Hahn, que se chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse é um livro muito indicado para quem está no processo de voltar ou se tornar católico, só que o coração ainda precisa daquele empurrãozinho. O Scott escreveu junto com a esposa Kimberly para contar a jornada deles até o catolicismo. Os dois eram protestantes do tipo que não gostavam nem de ouvir o nome do Papa. Se você conhece um protestante assim, multiplique por 10 e você vai obter uma versão antiga do Scott e da Kimberly. Só que a esposa dele era 1000 vezes pior, porque a Kimberly ela tinha um verdadeiro ranço do catolicismo. E aqui, nesse livro, ela conta como foi que Deus tocou o seu coração e abriu seus olhos. É um livro onde o casal dá o seu testemunho pessoal com foco na luta para salvar o casamento. Tudo porque o Scott foi ele que se converteu primeiro e ele narra como Jesus o tornou católico. E isso aconteceu na Santa Missa que ele participava escondido. Gente, Todos os Caminhos Levam a Roma é uma leitura que vai te ensinar a ter confiança em Deus e se apaixonar pela igreja. É também um excelente presente para quem está se convertendo agora. O segundo livro é um que eu sempre indico porque ele foi, sem dúvidas, o top 3 de melhores livros católicos que eu já li na minha vida. Eu estou falando desse tesouro aqui, ó, O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Quem já leu essa preciosidade sabe que eu não estou exagerando. O Diálogo de Santa Catarina de Sena vai se tornar o seu livro de cabeceira. Como o nome já diz, é um diálogo real que aconteceu durante muitos anos entre Santa Catarina e Deus Pai. Nesse livro, a santa faz muitas perguntas para Deus. São dúvidas como para que serve a nossa lágrima, o poder da nossa palavra, a vocação do homem, os maus sentimentos, a cruz que nós carregamos e também a ação dos demônios no mundo. Deus responde de forma muito clara e ele também explica a Santa Missa. Ele vai dizer que ninguém se salva se não tiver a comunhão com o corpo e o sangue do seu divino Filho. Por isso, esse também é um livro indicado para quem está se convertendo ao catolicismo ou para quem está muito abalado na fé. Depois que você inicia essa leitura, você passa a enxergar a vida de santidade muito diferente. E Deus Pai vai responder que ele permite a cruz para unir o cristão a Jesus. E assim ele consiga a salvação para si e para o mundo. O terceiro livro é sobre um tema que eu abordo com muita frequência no meu canal e com certeza não podia ficar de fora. Sobre as almas do purgatório, eu indico a maravilhosa leitura do Monsenhor Ascânio Brandão. É o livro intitulado Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório. O Monsenhor Ascânio Brandão foi o sacerdote brasileiro que mais escreveu sobre as santas almas no século passado. Ele pesquisava e depois escrevia as experiências dos santos. E nesse livro ele conta várias aparições incríveis que não são tão conhecidas e também explica a doutrina da igreja sobre o assunto. É ideal para quem gosta de estudar, tendo como base uma fonte segura. Quando eu li esse livro, eu fiquei impactada porque eram coisas que até então eu nunca tinha visto em um livro com essa temática. E eu acho que isso torna a leitura desse livro inesquecível, a sua escrita sincera e piedosa. O quarto livro é A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso. Eu costumo dizer que esse livro complementa o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Santo Afonso te ensina um jeito de amar a Nosso Senhor entendendo a sua própria vida. Tudo o que você passa, as dificuldades que você enfrenta, como tibieza, desânimo para rezar e dúvidas sobre a sua vocação. Ele te faz compreender a sua própria miséria, sempre te encorajando a olhar para Jesus e nunca desistir da santidade. É um livro lindo e perfeito para se tornar uma alma eucarística. O quinto livro para você ler em 2026 é esse aqui, da Glória Apollo. Eu acho que para muita gente ele dispensa comentários, mas para quem ainda não leu, eu recomendo demais essa leitura. É o testemunho do julgamento pessoal da Glória Apollo,
uma católica da Colômbia que já foi protestante, espírita e ateia. Em 1995, essa mulher e o sobrinho foram atingidos por um raio. O sobrinho faleceu na hora, enquanto a Glória sofreu 2 paradas cardíacas. Na última parada, ela se encontra com Jesus e o Senhor abriu o seu livro da vida. Jesus faz com a Glória um excelente exame de consciência, mostrando como Deus se comporta diante de cada pecado mortal. Ele vai falar de temas como aborto, traição, bullying, falso testemunho e corrupção. Durante a leitura, a gente também vai meditando no nosso pecado, além de confirmar que Deus nunca muda, que para Ele um pecado vai ser sempre um pecado, mesmo que o mundo pinte e borde para enfeitá-lo. Gente, é um livro perfeito para fazer uma boa confissão e ele com certeza vai mudar a sua vida. O 6º livro dessa lista eu considero o melhor livro de Santa Teresa de Ávila, principalmente para quem quer entender a jornada da nossa conversão. O título dele é Castelo Interior ou Moradas, como ele é mais conhecido. Esse livro já foi lido pela maioria dos santos e por uma grande parte de católicos do mundo inteiro, e ninguém discorda que Santa Teresa de Ávila é mestra na direção espiritual da nossa alma. E aqui no Castelo Interior, ela explora as etapas que a gente passa desde o primeiro sim a Deus até alcançar a perfeição. É um livro também que vai virar a sua leitura de cabeceira. Por fim, eu deixei em 7º lugar o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. É um livro que ainda estou lendo e tudo que eu posso dizer é que ele é um manual para a santidade. Imagina a seguinte cena. Certo dia, São Francisco de Sales se sentou, tomou a pena e o papel e Deus enviou o seu Espírito Santo para ajudá-lo a escrever essa piedosa obra. Filoteia aborda temas do nosso dia a dia com conselhos e direção espiritual de um grande santo. É um livro que vai fortalecer a tua fé, te guiar pelo caminho e manter o seu coração seguro e voltado para Deus. São Francisco de Sales fala sobre amizade, virtudes, orações e tema como inquietação, maledicência e tentações. Ele até ensina a fazer um bom exame de consciência todos os dias. É aquele livro que você nunca mais vai esquecer. Mas agora que eu já listei os 7 livros, se eu fosse começar essa lista hoje, eu começaria ela da seguinte forma. Primeiro, eu ia ler o livro da Glória Polo, que se chama O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade. Eu ia começar assim porque ele reforça a nossa conversão, ao mesmo tempo em que confirma o que Deus aponta como certo e errado. Isso é o princípio da nossa mudança de vida, que é quando o Senhor nos atrai e a gente para primeiro de cometer os pecados mortais. E nesse livro você vai entender perfeitamente quais são eles. Depois eu ia ler o diálogo de Santa Catarina de Sena e o motivo é simples. Como no livro da Glória Polo, Nosso Senhor já faz uma introdução bem feita, aqui Deus Pai vai selar as suas dúvidas. Para complementar o diálogo, a prática do amor a Jesus Cristo. Depois dele, eu ia ler sobre as santas almas do purgatório. Eu acho importante estudar sobre esse tema para se aprofundar na misericórdia divina e entender como ela age aqui na Terra e na eternidade. E então, o próximo livro seria Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott e da Kimberly Han, justamente para mostrar como o Senhor é paciente e não se cansa de ser misericordioso. Um conselho, se você quiser somente presentear alguém, esse aqui é a sua melhor escolha. Seguindo a nossa lista, vem Castelo Interior, de Santa Teresa de Ávila, e depois eu ia concluir lendo Filoteia, do grande São Francisco de Sales. Lembrando que essa é somente uma indicação pessoal minha, você pode ler na ordem que você quiser e somente os livros que você quiser chamaram a atenção, ou ignorar e ler os que você tem em mente, até porque esse vídeo aqui não é para vender livros, é para te indicar uma santa e piedosa leitura. Agora eu queria saber se você já leu algum desses livros que eu te indiquei e se você concorda ou discorda da minha lista. E se você chegou até aqui, deixe também uma indicação de livro para mim, para eu ler em 2026, que eu vou te dizer se eu já li ou se eu vou colocar na minha lista do ano que vem. Eu agradeço muito vocês terem assistido o meu vídeo. Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.